Eu queria falar um pouquinho sobre Cícia, a imperatriz. Será que foi verdade ou foi só um mito? Essa mulher que foi tão venerada, essa mulher tão linda, que foi interpretada pela Romy Schneider naqueles filmes que foram maravilhosos, naqueles castelos lindíssimos, ela super bem vestida. Aliás, a Romy Schneider era linda, né? Aqueles olhos azuis penetrantes, que criou uma história de uma princesa para minha geração, e parece que até hoje ainda ela é considerada essa imperatriz maravilhosa. Então vamos lá um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho sobre ela. Ela foi assassinada em 1898. Não era para ela esse assassinato. Ela vinha descendo de um trem com a sua comitiva. Ela não tinha seguranças, porque ela não acreditava em seguranças. E um louco, um italiano louco, que ela não era para ser a vítima dele, mas pelo acaso acabou sendo. Então, quando ela é assassinada, cria-se essa persona dessa mulher que a gente não sabe se realmente existiu, não é? Eles vão aí fazer um marketing sobre ela para criar, inclusive, um museu onde ela morou e etc. E trazer muita coisa sobre a Cícia, a imperatriz, que nem sempre esse retrato é a retrato da realidade, porque ela não era bem assim, né? Ela nasceu, os pais dela eram nobres, o Maximiliano, que era o pai dela, era da corte, mas não era da corte alta, portanto, ele não tinha que seguir as regras da corte. E a mãe dela era a filha do rei da Bavária, ela se chamava Ludwika, tá? Então, eles tiveram uma infância muito livre no castelo deles, onde eles moravam, sem sem muitos protocolos. O pai dela era uma pessoa assim, de espírito livre. Ele gostava de cavalgar, ele gostava de caçar, ele tinha muitas amantes, ele tinha uma vida assim bem playboy. A mãe dela, no entanto, era uma pessoa muito caseira, que se dedicou aos filhos. Ela teve 7 filhos, entre elas as duas personagens que foram Helena, que era a mais velha, e Cici, a mais nova. E então esse espírito de liberdade a Cici herdou do pai dela. Então, ela traz esse espírito da natureza, de tratar com os animais, da casa dela, do pai dela. E foi assim que ela, no princípio da sua vida, levou esses ensinamentos com ela. Ela era aversa a a corte e as fofocas e as coisas que aconteciam em Viena. E outra coisa que também diz sobre a popularidade dela durante o tempo que ela foi imperatriz é que os jornais, vamos dizer, os jornais eram os lugares onde haveriam de ter muitas fotos ou aparições da imperatriz junto com o Franz. Mas isso não aconteceu. Ela raramente aparecia em todas essas funções da corte de Viena, o que deixava o pessoal bem triste, porque ela tinha essa, vamos dizer, esse porte e essa beleza que todo mundo queria ver, mas ela não era muito vista, não. Ela não gostava disso. Inclusive, ela fugia de tudo isso, porque tudo isso lhe causava muita aflição. Ela era uma moça tímida
e uma moça com muito pouco valor de si. Então, essas coisas incomodavam bastante. Bom, vamos agora para a parte 2, tá?